Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, excelente notícia do São Paulo. A diretoria finalmente decidiu agir, né? Então agora dá pra gente ter esperança de dias melhores finalmente no nosso tricolor, né? E galera, assim que a gente chegar na marca de 50 mil inscritos, eu vou sortear 2 camisas oficiais do São Paulo pra participar do sorteio. Eu vejo a galera perguntando, Tidico, para participar do sorteio. Para participar, basta se inscrever. Se inscreva no canal e ative o sino que você já estará participando do sorteio de 2 camisas oficiais assim que a gente chegar na marca de 50 mil inscritos. Galera, o cenário tá mudando, estão rolando umas mudanças aqui no canal. Vou trazer um cenário muito especial para vocês. Me desculpem por hoje, mas hoje vamos assim. E é isso aí, e vambora. Eu tenho surpresa, novidades e surpresas muito boas para vocês. Vai mudar muita coisa aqui no canal e obrigado de coração todo mundo que sempre chega junto aqui. E galera, vamos descendo o like aí, desce o dedo no like para dar aquela moral no vídeo e compartilhem. Quem concordar, quem gostar, compartilha que isso é muito importante. Gente, veja que ele é um oferecimento de 1xBet, é isso mesmo, simplesmente uma casa de aposta fantástica, onde você pode dar os seus palpites, né, e faturar uma renda extra. A 1xBet agora, você vai aí no primeiro link da descrição e se cadastre na 1xBet e já começa a usar nos jogos da Champions League. Já estão rolando jogos pesadíssimos, muito legais da Champions League, você já usa a 1xBet aí nesses jogos, fora que você usa também nos jogos do Paulistão, né, do nosso tricolor e tal, mas você pode usar em quaisquer jogos e os da Champions League, né. A 1xBet tem parceria com o Barcelona, Liverpool e Chelsea, então é muito legal, é muito top mesmo. E na 1xBet, indo no primeiro link da descrição e se cadastrando, vocês usem o cupom TIDICO. O que acontece? Usando o cupom TIDICO, você dobra 100% o valor do seu primeiro depósito. Depositou 50, vira 100, 100, 200, 200, 400 e assim sucessivamente, né? Até R$ 1.200. Então é muito legal, né? É um bônus, é uma vantagem muito legal. Então vai agora no primeiro link da descrição e se cadastre na 1xBet que eu garanto. Valeu, 1xBet! Galera, o São Paulo acabou de ganhar do Inter de Limeira, uma vitória acachapante, né? Uma goleada de 5-1, uma vitória muito importante. Concordo que é o Inter de Limeira, né? Era obrigação do São Paulo fazer isso, mas era uma coisa que não vinha acontecendo. Ontem, acredito que foi muito legal. É isso que a gente fala bastante aqui no canal, é isso que a gente pede, né? Independente do time, independente da partida, seja no Morumbi, não seja, se a equipe é muito forte, não é. O que é o caso do Inter de Limeira, o São Paulo tem que atropelar. O que nós queremos ver nesse momento de reestruturação do São Paulo, nesse momento de mudanças, digamos assim, é ver boas partidas, é ver bons resultados, é ver o bom futebol, o desempenho do grupo, coisa que não vinha acontecendo no trabalho do Rogério Ceni. Então ontem mudou, contra o Santos foi muito bom e contra o Inter de Limeira também, nos dando uma mudança de panorama, nos dando um outro tipo de ar para tudo que rola tudo que vem rolando no São Paulo. Nós tivemos atuações excelentes de alguns jogadores, né? Golaço do Pedrinho, golaço do Pablo Maia, uma outra boa partida do Galopo. Nós tivemos pontos a serem destacados, né? Caio Paulista mostrando que talvez mereça ser titular na posição do Wellington. Então ontem melhorou muito, né? É isso que o São Paulo tem que fazer. Concordo que a Inter de Limeira não é um grande parâmetro, mas isso nos mostra uma certa evolução no futebol do São Paulo com as peças que foram colocadas. Então esse tipo de vitória dá moral, dá confiança, muda todo o cenário ruim que estava acontecendo no São Paulo. Nós temos algumas certas ressalvas na partida de ontem, né? Para mim foi uma excelente partida do São Paulo, tanto que ganhou de 5-1. Já deu uma melhorada contra o Santos em relação aos adversários que tinha enfrentado, né? Para mim o Inter de Limeira não é tão diferente de Ituano, dos times que nós já vínhamos pegando. Para mim o Inter de Limeira não é tão diferente desses adversários, e contra alguns adversários o São Paulo não conseguiu fazer o bom jogo que conseguiu fazer contra a Inter de Limeira. Então isso para mim eu não quero que isso soe de uma forma injusta, talvez, mas eu quero que vocês comentem em relação a isso, porque para mim não é a mão do Rogério Ceni, tá? Para mim não é o trabalho 100% do Rogério Ceni. Eu vou entrar um pouquinho nesse detalhe mais pra frente do vídeo, mas contra o Santos nós tivemos a ausência de David e Nestor, não querendo pegar esses dois, sabe, pra massacrar esses dois, mas são dois jogadores que são titulares do Rogério Ceni, nós sabemos que são titulares do Rogério Ceni, e sem esses caras, pra mim o desempenho do time contra o Santos foi melhor.
Ontem nós tivemos mudanças escabrosas no esquema, no formato de jogo e talvez das convicções do Rogério Ceni que deram super certo. Então isso pra mim não é a mão do Rogério Ceni, não quero parecer injusto, tá? Eu pensei muito pra falar sobre isso, eu não quero parecer injusto que chegar, te digo, o técnico perde, é culpa do técnico, o técnico ganha, é culpa do técnico. Mas pra mim não é a mão dele, pra mim tem influência da diretoria nisso, e ele mesmo meio que admitiu isso na entrevista, após o jogo na coletiva. E assim, gente, ele tem, pra mim, ele tem um ano de um trabalho muito ruim. Estou querendo acreditar, quero que ele realmente tenha mudado, tá? Eu não acredito que ele vai mudar as convicções dele, pra mim, estapafúrdias, né? Malucas da noite pro dia, as convicções de futebol que ele tem da noite pro dia. E assim, tomara que ele realmente tenha mudado, tomara que eu esteja errado e seja a mão dele, eu não acredito. Vi um ano de um trabalho muito ruim, então eu preciso ver pelo menos uma sequência de 10, 15 jogos boas dele, com coerência, com lógica, fazendo um bom trabalho para eu voltar a acreditar. Nesses 2 últimos jogos, para mim, pelo que ele mostrou, não é a mão dele, quero voltar a acreditar. Quero achar que ele tá fazendo diferente, quero achar que ele tá fazendo coisa boa, mas preciso ver mais solidez. Preciso ver mais lógica, mais coerente no trabalho do Rogério Ceni, que pra mim, infelizmente, não aconteceu ainda. Eu estou falando tudo isso, não sei se todo mundo viu a entrevista coletiva, mas eu vou resumir pra vocês. A coletiva foi aquelas coisas dele de novo, respondendo as perguntas e tal, falando bastante de tática, né? Que geralmente não funciona as táticas dele, mas assim, uma coisa que ele falou que ficou preocupante, preocupante não, né? Preocupante pra ele, mas pra nós foi muito bom, foi o caso do Luan, especificamente do Luan, que ele meio que falou que a diretoria pediu pra dar mais minutagens, pra deixar o Luan jogar e tal, e ele colocou o Luan na partida contra o Inter de Limeira. Isso me dá uma dica muito grande, que talvez a diretoria, talvez não, né? Que a diretoria chegou e falou, coloca os jogadores. Coloca os jogadores, você vai colocar os jogadores pra jogar, Luan é um deles e tal, e isso dá pra ver, e é isso que me mostra que, por enquanto, não é a mão do Rogério Ceni. Nós tivemos uma outra dica, um outro indício muito grande disso, que jogamos com Erickson Mendes e Gabriel Neves. Numa outra coletiva ele tinha falado que não poderia jogar com Mendes e Neves, ou Mendes e Luan, ou Neves e Luan, ou, né, ele não poderia jogar com 2 primeiros volantes, que ele não entendia futebol dessa forma, que ele não, né, para ele não daria para jogar com 2 primeiros volantes nessa função, e ontem ele colocou o Mendes, o Neves e o Mendes. O Neves um pouquinho mais recuado, o Mendes um pouquinho mais avançado, mas ele colocou 2 caras ali que são meio que primeiro volantes de origem. Então isso me dá a entender que não é a mão dele, que a diretoria chegou e falou, você vai colocar os jogadores sim, quem tá jogando melhor, você vai fechar a casinha, vai parar de tomar gol bobo. Pra mim é isso, por conta do que ele falou versus o que ele não concretizou no jogo. E aí nós temos uma outra coisa também, que é a situação do Galopo, né? Como é que ele vai colocar o Galopo no banco? Infelizmente, pra mim, e acredito que pra maioria de vocês, quero que vocês comentem sobre isso também, é escancarado que o Rogério Ceni não colocaria o Galopo de titular no time, né? Um absurdo. Ele é o artilheiro do campeonato junto com o Kennedy, e não é titular do São Paulo. O artilheiro do campeonato não é titular do São Paulo. E não é só pela artilharia, não é só pelos gols, é pela boa sequência que o Galopo vem mostrando, é pelo bom futebol, pela consistência de jogo. Tem jogo que ele joga melhor, tem jogo que ele joga um pouquinho pior, mas o Galopo tem se mostrado uma peça importantíssima para o São Paulo, e nós sabemos que se o Ceni com todos à disposição, o Galopo não é titular do time. Então, nós vimos ontem o Galopo rendendo muito bem de novo, né? Não teve um destaque especial, mas o Galopo ali, junto com o Caleri, junto com o Rato, nós vemos, é nítido que a qualidade ofensiva do time melhora, as soluções no ataque são muito mais bem criadas, né? Mesmo o Nestor, que ontem jogou contra o Inter de Limeira, jogou bem, eu não gosto do Nestor, pra mim ele seria banco do time, mas até que foi melhorzinho, mas deu pra ver que o time não estava só com aquela jogadinha das alas, né, que toca pra quem tá na lateral direita, toca pro Caio Paulista ou pro Wellington que tá na lateral esquerda. Tivemos uma boa atuação do Natan também, mas deu pra ver que não era só toca pra ponta e cruza pro Caleri. Nós vimos ontem
que o São Paulo jogou muito bem, desempenhou um ótimo papel, sem aquela falta de criatividade, só com aquela jogada babaca de cruzar e torcer pro Caleri fazer um gol. Tanto que o São Paulo jogou muito bem, principalmente pelo meio campo, destaque pro Rato, que vem jogando muito também, né? Faltou o Luciano, acho que se tivesse Galopo, Rato, Luciano e Caleri, aí ficaria mais forte. O Galopo no lugar do Nestor e o Luciano, Galopo e Luciano com Rato e Caleri, acho que ficaria mais genial ainda, com o Pedrinho no banco, que fez um outro golaço. Então, para mim, o São Paulo tem um time bem interessante e mesmo com o São Paulo fazendo 5 gols, o Caleri, que é o nosso melhor jogador, hoje não tá jogando mais que o Rato, não tá jogando mais que o Galo, mas ele é um dos nossos melhores, se não for o melhor, nem fez gol e nem precisou. Olha que coisa legal, interessante, né? Não usamos o nosso centroavante. Nosso centroavante não conseguiu fazer um gol de tantas oportunidades, de tantas variações que nós tivemos lá no ataque. Então isso para mim não é a mão do Rogério Ceni. Ele admitiu, né, antes que não jogaria com esses caras e está jogando, está colocando. A entrada do Galopo ali também é um indício disso, junto com o Nestor, porque ele falou que o Galopo não tinha capacidade no meio para jogar junto com o Nestor, junto com o Mendes ali. Com o Mendes talvez sim, mas na posição de um segundo volante ou meio atacante, ele não colocaria o Galopo. Talvez se o Luciano tivesse no jogo, talvez se o Luciano tivesse ido para o jogo ontem, né? Se pudesse ir, talvez o Galopo não jogaria. Então, mas agora ficou difícil, ficou complicado para o Rogério Ceni justificar isso. E para mim tem sim a mão grande da diretoria nessa questão de escalação. Para mim, o time tem melhorado demais e não é a mão do Rogério Ceni. Deu para ver contra o Santos, que não jogaram David e Nestor, e agora ele fazendo a montagem do meio-campo ali totalmente diferente do que ele vinha fazendo. Então, eu não quero que isso soe de forma injusta, mas nós tivemos dois sintomas disso, que o Rogério fazendo coisas ele tomando atitudes, né, e fazendo coisas completamente diferentes daquilo que ele fala na coletiva e dando muito certo em campo. Então isso me faz acreditar que não seja a mão dele. Espero que seja, eu não acredito, espero que para eu acreditar eu preciso ver pelo menos 10, 15 jogos de pelo menos desse bom futebol, pelo menos dessa coerência. Não tô nem cobrando que ele ganhe 10, 15 jogos seguidos, não é isso, gente. Só que eu quero ver o time jogando bola igual jogou ontem. Eu quero ver pegando os times de maior expressão e fazendo isso. O São Paulo propondo um ataque, propondo uma tática coerente para voltar a acreditar nesse trabalho do Rogério Ceni que há muito não consegue fazer o time render, porque nós vemos que as peças são boas. Entrou Marcos Paulo depois, Natan fez uma partida interessante, Pedrinho entrou fazendo um golaço, tem o Caleri, tem o Luciano, tem o Rato, tem o Galopo. Gente, não dá para montar um time para jogar no nível do futebol brasileiro. Você tem o Flamengo e o Palmeiras que estão acima mesmo, mas não dá para competir com esses caras. Voltando ao Arboleda e Ferrares, não dá para entrar para perder. Eu não acho isso. De novo, acho que o São Paulo tem um elenco bom e peca muito na montagem, mas para mim agora, com essa montagem completamente diferente do que o Rogério falou o ano inteiro, fala todas as coletivas, para mim o São Paulo melhorou muito e para mim a diretoria finalmente tá colocando a mão ali, falando, você parou com a palhaçada, você vai escalar pelo menos os melhores, vai escalar sim o Neves, o Mendes, o Galo, porque vai escalar, não é nem por esses caras gringos, não, você vai escalar quem tá jogando melhor, só isso. Pablo Maia fez um golaço, entrou e fez um golaço, entrou com o jogo ganhou moral, não pegou aquela pedreira e tava mais avançado. Eu sempre falei que eu sempre entendi o Pablo Maia de segundo volante, não de primeiro. Tá aí, ó, o Pablo Maia ontem entrou entrou num cenário muito favorável, não precisou ficar marcando, ele entrou e deu aquele chutaço. Gente, no Modéstia Participe, falei aqui no canal que eu gostava muito do chute do Pablo Maia, da forma como ele avança, tá aí. Não tá a responsabilidade nele de primeiro volante. Entrou, foi mais natural, foi mais saudável pro menino da base, então tudo fluiu melhor, porque para mim não é a mão do Rogério Ceni, pelo menos não por enquanto. Preciso ver muito mais para acreditar. Mas é isso aí, desculpa, falar muito assim, é porque acho que deu para entender, né? Quero que vocês comentem aí. E é isso aí, vamos acreditar, vamos São Paulo. Para mim, uma certa melhora da diretoria interferindo no trabalho, pelo menos tentando escalar melhor o time de um técnico que para mim não consegue. Mas é isso aí, comentem o que vocês acham. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ative o sino, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.